Oiê, pessoal! Sejam bem-vindos ao replay dessa live. Como descobrir que somos todos bons o bastante. Estou muito feliz hoje. Hoje é a estreia. Oi, Lê, querida! Brisa, tudo bom, meus amores? Sejam bem-vindas! Ah, gratidão, Brisa, gratidão. Ai, que delícia ter aqui, contar com vocês, com a parceria desse time aqui tão incrível de terapeutas, de curadores, de pessoas que estão aí trabalhando para a transformação da humanidade. Sou muito grata de tê-las aqui e de aprender com vocês. E hoje eu estou muito feliz, como eu estava contando aqui, começando já. É a primeira live do que nós estamos fazendo, né? Ai, Silvia, seja bem-vinda também, querida. É a primeira live que vai inaugurar o nosso webinário no sábado, sobre o programa Verdadeira Vocação. É uma mentoria linda que eu já tenho aplicado individualmente com algumas pessoas, com resultados muito interessantes, resultados incríveis. Eu já fiz alguns vídeos de depoimento, vou mostrar para vocês no webinário sábado. Mas é uma mentoria que vale muito a pena para você se conhecer mais profundamente, para você se conectar com essa energia de amor que é você, com a expressão única desse amor, com seus talentos e a coragem, o poder pessoal de ser quem você é. Porque muitas vezes não é fácil esse caminho, é um caminho desafiador. Você se reconhecer, você se identificar e você manifestar, você ter coragem de caminhar na direção de quem você é, você assumir os próprios talentos. E eu sei, eu passei por esse caminho. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que isso é possível. Isso foi muito libertador para mim, foi muito libertador. A partir do momento que eu tive clareza do meu direcionamento existencial, a partir do momento que eu tive clareza de quais eram os meus talentos, que eu revisitei toda a minha história de vida, que eu fiz as pazes com tudo isso e que eu assumi tudo que eu era, a minha vida mudou e tem mudado a cada dia. A cada momento eu faço um passo novo. As pessoas que estão aí, que estão me acompanhando, estão vendo esses passos que eu estou dando e a cada dia é uma nova superação. E isso tem acontecido também com as minhas mentoradas, com as pessoas que têm escutado os meus conteúdos gratuitos e com as pessoas que têm sido atendidas por mim. Eu tenho depoimentos muito bonitos de profundidade, de reconhecimento, de entendimento mais profundo de quem são. A vida se torna mais leve, a vida se torna mais produtiva, a vida se torna mais tranquila, mais suave, mais serena, apesar de todos os desafios. Porque não importa o que está acontecendo com você. Oi, queridas, estou vendo vocês entrando aí, viu? Estou vendo as pessoas entrando aí, sejam bem-vindas. Não importa o que está acontecendo com você, importa a forma como você lidar com aquilo que está acontecendo com você. Porque o que acontece com você, ou a forma como as pessoas agem com você, é uma questão externa. Agora, é seu livre-arbítrio, a forma como você vai reagir àquilo tudo. E para isso é preciso um entendimento maior de quem é você, da sua capacidade, de quais são suas dores, quais são seus pontos de cura. Isso é fundamental. E é nessa relação com a vida, nessa relação com o outro, é aprofundando em nós mesmos, é que nós vamos descobrir isso. É a coragem de se ver por inteiro e de ser por inteiro. Isso é lindo demais, gente, eu amo. Boa noite, querida. A Thaís, acho que é a Thaís, o nome dela. Boa noite, querida, boa noite. Então vamos lá, para esse momento lindo de hoje. Oi, Vivalma, seja bem-vinda também. Esse momento lindo de hoje, que é o nosso momento, é o primeiro momento aqui, é o primeiro tema que eu escolhi para trazer, para a gente chegar na verdadeira vocação. Por que é o primeiro tema? Por que eu escolhi esse tema, né? Eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Só para eu não esquecer de nada. Como descobrir que somos todos bons o bastante? Por que eu escolhi esse tema? Porque essa é uma mentalidade,
nós vamos trabalhar com os 3 pilares da cocriação. Nós vamos trabalhar com a mentalidade, o pensar, o sentir e o agir. Esses 3 pilares nós vamos trabalhar durante a mentoria. Então, o primeiro passo é você mudar a sua mentalidade, é mudar o que você pensa a respeito de si mesmo. O que você pensa a respeito de si mesmo vai refletir na forma como você cocria a sua existência. Tudo ao seu redor, todos os problemas de relacionamento, todos os problemas relacionados a dinheiro, relacionados à prosperidade, todos os problemas relacionados à profissão, conflitos que você gera, todos têm um fundo, todos têm uma raiz, que é a crença de que nós não somos bons o bastante. É o impedimento, a desconexão de nós mesmos, a desconexão dessa verdade mais profunda de quem nós somos. E nós somos amor, nós somos expressão de amor. A gente precisa de relembrar isso e se conectar com essa verdade. Em essência, todos somos um. Né? Deixa eu tirar esse anel para explicar para vocês. É como se fosse a palma da minha mão aqui. Em essência, todos somos um, todos somos parte de um mesmo todo. Só que esse todo, ele se expressa de forma individual. Cada dedo da minha mão é uma expressão desse todo. E esse todo, quando ele se expressa de forma única. E é esse caminho de buscar, de entender, de reconhecer, de manifestar qual que é a sua expressão, o que você veio expressar, quais são os seus talentos, né? Quais são suas curas, o que você precisa de curar para liberar esse fluxo de amor, para liberar esse fluxo da sua expressão do divino, a sua expressão do que você faz melhor. Temos 2 pontos muito importantes. Oi, tudo bom? Acho que é o Rui que chegou aqui. Temos 2 pontos muito importantes que eu acho que é interessante a gente ressaltar. Nós temos algumas necessidades do ego, vamos trabalhar isso no conteúdo da mentoria, mas nós temos 2 necessidades do espírito. Várias pessoas que estão me ouvindo aqui já tiveram contato com esse conteúdo e podem concordar comigo. Mas uma coisa é a gente entender isso na teoria e outra coisa é a gente começar a vivenciar isso na prática. Então, uma primeira necessidade do espírito é a gente crescer. E crescimento, ele envolve conexão com você mesmo, conexão com quem você é. Porque você precisa de crescer na direção de quem você é. Você precisa expandir a sua expressão nesse mundo. Então, se você não sabe quem você é, se você não sabe qual é a sua expressão, é mais difícil crescer, fica mais complicado. Envolve também aprendizado, o movimento. A gente vai se movimentando, a gente vai aprendendo. Então, nesse movimento de crescimento, a gente vai se reconhecendo, a gente vai se expandindo. E o outro é a necessidade da contribuição. Todo ser humano, nós temos uma necessidade do nosso espírito que é contribuir. Eu acredito muito nisso. Todos nós, seres humanos, queremos contribuir. Nós queremos contribuir. E como é que você contribui? Expressando quem você é. Exercendo os seus talentos, exercendo os dons que você recebeu. Olha que lindo isso, gente. Quando a gente descobre quais são os nossos talentos e quando a gente faz as pazes com isso, tudo fica mais fácil. A gente começa a caminhar na direção daqueles talentos, a gente começa a desenvolver eles. Depois eu conto um pouco da minha história de vida, mas é impressionante de como esse momento da minha existência eu conecto todos os talentos que eu sempre tive e eu começo a perceber todos eles sendo utilizados de uma forma, parece até mágica, né? Habilidade de falar, habilidade de me comunicar, habilidade de escrever, habilidade de me conectar à espiritualidade, habilidade de sentir. E até essa questão, eu sempre gostei de estar no palco, eu estava até lembrando hoje que eu sou da época da Xuxa, né? Vou fazer 40 anos agora, eu sou a famosa baixinha da Xuxa, acho que muitos aí estão comigo aí.
Quem não é do Brasil, tem gente, tem pessoal de Portugal aqui. Xuxa é muito famosa, mas com certeza já ouviram falar da Xuxa. E eu queria estar em algum palco, eu sempre quis estar em evidência, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de aprender. Só que eu tinha várias travas, vários medos, vários padrões de pensamento que me impediam de caminhar nessa direção. Eu não vou me ater muito nessa história para não me alongar muito nela, mas é muito impressionante o que eu quero colocar para vocês é que quando a gente vai entrando nesse padrão, nesses padrões, vai limpando, primeiro, direcionamento existencial, saber para onde você vai. Isso me deu força para caminhar, muita força para caminhar, porque agora eu caminho com clareza, com certeza. Todos os desafios que eu tenho no meu dia a dia, o meu pensamento agora é como eu vou superar isso, porque eu sei para onde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar. Então essa crença, já desconstruindo, já entrando aqui, a crença de que eu não sou boa o bastante, ela caiu por terra. Quando eu descobri, quando eu me conectei profundamente aos meus talentos e ao meu direcionamento existencial. Então isso para mim fez toda a diferença, por isso que eu comecei com essa live, a gente vai começar com essa, eu não sou boa o bastante, né? Eu comecei a ler Aloysio Rey, acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Quem conhece esse livro é lindo, né? Você pode curar a sua vida. É um livro maravilhoso, a Aloysio Rey tem vários livros. Ela morreu recentemente e é maravilhosa a história de vida dela, a história de superação dela. E quando eu peguei para ler hoje, eu queria muito começar com esse trechinho aqui, eu relembrando as coisas que eu já tinha escrito, e eu fiz vários textos, né? Eu reescrevi recentemente um texto sobre Eu Quero um Trabalho, que o pessoal gostou muito e tal. Eu tinha vergonha de mostrar esse tipo de material. Eu tenho vários textos escritos, textos sobre amor, textos sobre gratidão, textos sobre merecimento, que eu aprendi a escrever nessa época. Eu me conectava muito com a espiritualidade já nessa época, e eu gostava muito desse tipo de assunto. Só que esse não era um assunto bem visto, pelo menos não para mim, né? Eu tinha que lidar com o mundo real, e o mundo real não cabia esse tipo de assunto. Então isso foi ficando sufocado em mim. Mas chega um momento que não tem como. Chega um momento que parece que a sua alma está explodindo para sair para fora. Parece que a sua alma está pedindo para ser liberada, para ser fluxo, porque você só floresce com tranquilidade, com serenidade, com o fluxo. Você entra nesse fluxo de prosperidade. E prosperidade eu falo não só financeira, prosperidade em todas as áreas, essa paz interna. Quando você entra em alinhamento com o que você é, quando você tem essa clareza do que você é. Então eu vou ler esse trechinho aqui para vocês, é pequenininho, só pra gente ilustrar tudo isso e a gente começar de fato aqui a nossa live, que vai ser linda! Eu tô super empolgada, gente. Parece até que eu já tô na mentoria. Olha só. Somos todos 100% responsáveis por nossas experiências. Então, primeiro passo. Somos todos 100%... Desculpa aqui. Boa noite, Irene, querida. Irene é mais uma pessoa de Portugal que tá aqui me assistindo. Muito feliz e honrada com a sua presença, viu, querida? E todos vocês que estão aqui me assistindo agora. Então, vamos lá. Somos todos 100% responsáveis por nossas experiências. O ponto de poder está sempre no momento presente. Todos sofrem de culpa e ódio voltados contra si mesmos. A frase-chave de todos é: eu não sou bom o bastante. Por isso que eu quero trazer isso aqui para vocês. É uma mentalidade, é uma forma de pensar. E pensamento, olha aqui, ó, é apenas um pensamento. E pensamento pode ser modificado. Gravem essa, gente. É só um pensamento. Pensamento pode ser modificado. Mas você precisa de entender o que você está pensando. Porque 95% dos nossos pensamentos, eles estão no nosso subconsciente. Eles não estão no nosso consciente. A gente reproduz cerca de 70 mil pensamentos por dia. Pensamentos muito parecidos. E pensamentos que são programas que estão rodando no nosso subconsciente. Então é muito importante a gente se aprofundar, entender como a gente está pensando.
e como a gente está sentindo, porque como a gente está pensando e está sentindo, está criando a nossa realidade. Então, nós somos 100% responsáveis pelo que nós criamos na nossa existência. A liberação, ressentimento, crítica e culpa são os padrões mais prejudiciais. Ressentimento, crítica e culpa. A liberação do ressentimento pode remover até um câncer. E eu tenho depoimentos de pessoas que fizeram isso na sua vida, pessoas que curaram de câncer após perdão, após exercícios de perdão, após liberar mágoas profundas. Isso é fato. Quando realmente amamos a nós mesmos, toda a nossa vida funciona. Todas as travas da nossa existência, elas estão relacionadas a algum padrão de não perdão, alguma culpa, alguma crítica contra nós mesmos. Eu vou dar algum exemplo de crítica aqui. Não estou livre dessa, tá, gente? Estou evoluindo também aqui junto com vocês, crescendo junto com vocês. Mas sim, quanto mais eu descubro esses padrões de autocrítica, de autopunição, de ressentimento contra mim mesma, eu vou mudando, vou limpando e a vida vai evoluindo. Eu posso contar aqui, porque eu não quero ficar contando só a minha história de vida, mas eu posso contar uma série de transformações aqui do ano passado para cá, quando eu mergulhei mais profundamente, quando eu me conheci mais profundamente. Posso contar vários casos aqui. Devemos estar dispostos a começar a aprender a nos amar. Autoaprovação e autoaceitação no agora são a chave para mudanças positivas. E cada uma das doenças, das chamadas doenças em nosso corpo são criadas por nós mesmos. Olha para você ver. Oi, Cris, seja bem-vinda, querida. Brenda, tudo bom, querida? Seja bem-vinda também. Então, olha só, a minha promessa é de que todos nós podemos nos encontrar, nos conhecer com mais profundidade, ter uma relação mais amorosa conosco mesmo. Eu acredito profundamente nisso. Eu tenho feito isso na minha vida. Então, quando você acredita que não é bom bastante, se a gente for pesquisar, vou fazer um exercício aqui com vocês e a gente vai chegar nessa raiz. Tudo tá numa crença, tudo tá num aprofundamento, a gente simplificando, a gente aprofundando e simplificando, a gente vai chegar nessa crença. Vou dar um exemplo, né? Aqui também a gente tem a armadilha aqui, é a referência no externo, a referência no outro, no que o outro pensa sobre nós e na nossa comparação, na comparação que nós fazemos em relação ao outro. O sofrimento está muito relacionado a isso. E quando a gente... Peraí, só um pouquinho, deixa eu passando aqui. Quando a gente era criança, né? Quando a gente nasce bebê, olha o bebê. Quem é mãe aí, ou quem convive com um bebê, ou pode observar um bebê, quem não é mãe, o bebê ele se expressa de forma natural. Ele chora, ele ri, ele cai... Ele faz tudo de forma natural e ele ama todas as partezinhas do corpo dele. Ele pega nele todinho, até quando ele faz cocô, faz xixi, ele não tem aquela vergonha, aquele medo, aquele nojo de pegar no próprio cocô. Olha só pra você ver. Ele tá em expressão, ele é só amor, ele é só fluidez ali. E ele não tem nenhum tipo de trava, porque ele é só a expressão do que ele é, do que ele está sentindo. E à medida que ele vai crescendo, nós, enquanto adultos, a gente vai modelando esse bebê, né? E ele vai absorvendo os padrões de pensamento e os padrões de comportamento das pessoas que criam, das pessoas que estão ali à volta. E mais pra frente, no primeiro momento é só a família, mais a família, depois o ambiente social também vai influenciar mais ainda. A partir dos 7 aninhos, ele começa a ir pra escola, hoje é mais cedo um pouco. Então ele começa também a se influenciar por esse tipo de pensamento e começa a criar os padrões de crença. E o nosso subconsciente é muito criativo. Para não dizer outra coisa, o nosso subconsciente é muito criativo. Ele vai criar associações de diversas maneiras. Do que é amor, do que é dor, do que é alegria, do que é conquista, do que é prosperidade. Então nós temos vários padrões de crenças em relação a tudo que a gente aprendeu na nossa infância, e foi crescendo com isso. E muitos dos nossos padrões hoje são os padrões que a gente aprendeu lá na frente, lá atrás. E nós reproduzimos esses padrões.
Nós reproduzimos o ambiente da nossa infância, ainda que ele tenha sido um ambiente dolorido, ainda que ele tenha sido um ambiente que tenha tido violência, ainda que ele tenha sido um ambiente que tenha tido críticas, que tenha tido situações que você não gosta. Por quê? Porque internamente o nosso subconsciente entende que aquele é um ambiente seguro. E nós reproduzimos esse ambiente seguro na nossa vida adulta. Então, muitas coisas que acontecem conosco, nós reproduzimos situações que nós não gostamos, porque o nosso subconsciente entende que aquele é um ambiente seguro. Os nossos padrões de crença, a forma que a gente sente e pensa, está relacionado com aquele padrão que a gente vivenciou. Então, muitas vezes a gente tem um chefe que é parecido com o nosso pai, que a gente não gostava. Às vezes tem um tipo de comportamento nos nossos filhos que é exatamente aquele comportamento que a gente não gostava e que a gente age como a gente não gostaria de agir. A gente tem, às vezes, um marido ou um companheiro que tenha traços parecidos que a gente não quer. Por quê? Por isso que eu acabei de explicar. Então, nós temos essa tendência a recriar esse ambiente. Mas, olha só, a questão não é o que a gente fez, né? Ou como a gente cria o nosso ambiente. É o que a gente está fazendo agora. Como a gente vai fazer para liberar esse passado e recriar o nosso futuro. Criar a partir de agora. Porque os pensamentos de hoje, eles estão criando o nosso futuro. O que a gente pensa e sente hoje está criando o nosso amanhã. Então, como é que a gente vai fazer para liberar desses padrões do passado? Para libertar esses padrões? E aí vai vir muito, né? Liberar medos, ressentimentos, críticas e culpas. E aqui eu vou falar uma coisa séria, vou falar uma coisa profunda, que talvez assim impacte bastante, mas à medida que a gente vai tomando consciência disso, tudo fica mais fácil. Não é entre você e o outro, é entre você e o universo. O universo é como se fosse um grande espelho. E espelha, hoje, querida, tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. O universo, ele vai espelhar aquilo que você está sentindo, está vibrando. Eu vou dar aulas sobre isso, aulas lindas sobre cocriação da realidade, sobre a vibração energética, a vibração que a gente emana. A Gi tá aqui, a Gi vai dar uma aula linda também sobre isso, sobre esse campo vibracional e como essa vibração energética ela vai interferir na forma como você funciona. E os nossos padrões de pensamento e de sentimento, eles vão criar isso o tempo todo. Então, se liberar de medos, ressentimentos, críticas e culpas é fundamental para a gente fluir na existência. E aí a gente vai cair e toda doença, viu? Toda coisa que não funciona na sua vida, eu acho que eu falei isso lá no início, ela está relacionada, ela tem uma relação com ressentimentos guardados, ou seja, falta de perdão, falta de liberar o fluxo do amor. Como é que eu explico isso? Eu tenho explicado isso nas lives. O amor, nós somos uma expressão de amor, como eu já coloquei para vocês no início. Essa expressão de amor, qual seria o fluxo natural? Nós já somos tudo. Nós não estamos despertando, nós não estamos desenvolvendo. Nós estamos sendo, nós estamos liberando, relembrando o que nós somos em essência. Nós nascemos para fluir na vida, nós temos um fluxo de amor. Nós somos um sistema, somos mais do que esse corpo e somos um sistema feito para crescer e contribuir. Para crescer e contribuir. Somos manifestações do divino, somos manifestações do sagrado, somos canais de amor. O que impede e tudo de nós sermos com fluidez, com naturalidade, com abundância, são os padrões que nós temos relacionados a nós mesmos, são esses medos, esses ressentimentos, essas culpas, a falta de conexão conosco mesmo, com o que nós somos em essência, com essa expressão de amor, a falta de conexão com a energia do amor e com a força, com o nosso poder pessoal, com os nossos talentos, com aquilo que nós viemos fazer, com o nosso direcionamento existencial. Então, tudo isso causa uma sensação de que a gente não é bom o bastante. Eu queria que todo mundo pensasse aí, tem 12 pessoas aqui na live,
todo mundo pensasse uma coisa que quer fazer. Por exemplo, eu queria que alguém me desse um exemplo aí no chat. Pense uma coisa que você quer fazer na vida. Quero emagrecer 5 quilos, quero mudar de trabalho, quero me casar, quero ter um filho. Coloca aqui pra mim, alguém, por favor, coloca aqui pra mim uma coisa que queira manifestar. Pode ser uma coisa grande ou uma coisa pequena. Só pra gente entrar nesse entendimento. Alguém pode colocar aqui pra mim? Porque senão eu mesmo dou um exemplo aqui, mas eu gostaria que alguém colocasse pra gente poder interagir aqui com vocês. Deixa eu ver, alguém vai colocar? Então eu vou dando um exemplo aqui pra ver se vocês vão se liberando aí pra colocar. Por exemplo, alguém que quer gravar, essa questão é muito comum, abundância financeira, a Cris colocou aqui. Quero começar os exercícios diariamente. Exercícios físicos, Lê? Exercício físico? Então eu não vou, então eu vou fazer o exercício de uma forma diferente. Já que vocês colocaram aí, quero começar a fazer exercícios diariamente. Agora, Lê, pensa aí pra mim, quero mudar de trabalho. Eu também quero. É pra isso que eu tô trabalhando, Brenda. Já tô começando a manifestar aqui meu novo trabalho. Então vamos lá. Pensou o que você quer manifestar, ok. Agora, o que você deveria fazer para manifestar isso? Fala uma frase para mim, uma coisa, uma ação que você deveria fazer, que vem primeiro na sua cabeça. Quero conseguir trabalhar na minha área, maravilhoso. Sair do CLT. Ai, Flávia, amo. Estamos todos aqui no mesmo barco, gente. Depois eu vou fazer uma live só assim. As várias transições de carreira que nós proporcionamos nesse último ano. Porque tá decretado, viu, gente? Eu vou fazer essa transição de carreira até o final do ano. Tá decretado isso. Então, vamos lá. O que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer? Eu deveria caminhar todo dia. Ok, Lê, por que você pensa? Eu deveria caminhar todo dia. Você ouviu alguém falar isso? Alguém te disse que você deveria caminhar todo dia para você começar a fazer exercício físico? Deixa a Lê responder ali. As outras podem ir fazendo também. O que eu deveria fazer? Elevar o nível de consciência das pessoas, maravilhoso. Penso que seria um primeiro passo mais fácil para mim. Ok, mas deixa eu dar um exemplo do exercício para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha só, porque gosto de caminhar. Mas a frase era trabalhar nesse eu deveria, eu tenho que. A maioria das pessoas ele está nesse campo de entendimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só para ficar, porque acho que não está ficando claro. Mas vamos lá, eu quero mudar de trabalho, né? Eu quero mudar de trabalho. Preciso me sentir apta, eu tenho medo de mudar de trabalho e não ser bem sucedida. Eu acho que a Brenda foi bem na direção do que eu tô falando. É mais ou menos o que eu passo também, tá? Então vamos lá, eu quero mudar de trabalho e aí eu penso, para eu mudar de trabalho, eu deveria ter uma estabilidade financeira. Eu deveria, é como assim... Olha para você ver, é como se eu tivesse que ter uma garantia de algum imóvel que eu tenha que estar rendendo um aluguel, ou de alguma garantia de um produto meu que já está rodando, que já está vendendo. Tem que ter alguma garantia financeira para eu mudar de carreira. Eu tenho que. Essa palavra eu deveria, eu tenho que, quando a gente se conecta com ela, a gente vai se conectar com um padrão de incapacidade. E é sempre alguma coisa que a gente acredita em função de alguma coisa que a gente ouviu ou de alguma crença que a gente criou, tá? Não tô dizendo que tá errado nem que tá certo. O que eu tô dizendo é, nós podemos ir além disso. Eu estou nesse caminho, eu não fiz a transição de carreira ainda, eu estou passando por ela. O que eu faço hoje, que eu já me permito fazer, que eu não me permitia antes? Por quê? Porque eu tinha várias crenças relacionadas a
questões com espiritualidade, padrões, né? Por exemplo, é perigoso mexer com a espiritualidade, porque você pode ficar desequilibrada, você pode se cansar. É perigoso, se eu atender as pessoas, eu posso ficar muito cansada, posso me esgotar energeticamente. Se eu tiver que depender desse dinheiro para eu poder sobreviver, eu não vou estar fazendo um bem para as pessoas, porque eu não vou estar... É como se eu estivesse traindo as pessoas. Então, são vários tipos de crenças que eu aprendi no ambiente que eu convivi e as inferências que eu fui fazendo a partir disso. Então, eu fui desconstruindo tudo isso e fui dando espaço para o que eu sou de verdade. Mas a pergunta seguinte seria, olha, eu deveria ter uma segurança financeira. Aí, a pergunta seguinte é, se eu pudesse de verdade, eu poderia, olha só, se eu pudesse de verdade, eu poderia. Então, coloca aí uma coisa assim, Lê, eu deveria priorizar isso, deveria priorizar a minha saúde. A Lê colocou aí, fazer exercícios diariamente, eu deveria priorizar isso, eu deveria priorizar a minha saúde. Ok, eu deveria fazer isso porque eu acredito que de alguma forma eu não estou fazendo isso, ou porque eu acredito que isso é importante, eu deveria estudar mais. Oi, Catarina, ai que lindo, seja bem-vinda. E aí se eu colocar pra vocês assim, ó, se eu colocar pra vocês assim, escreve essa frase agora assim, se eu quisesse de verdade eu poderia, né? Quando eu coloquei essa frase, ó, se eu quisesse de verdade eu poderia, eu saí do eu deveria, eu tenho que. Porque eu tenho que, ele gera um peso, ele gera uma sensação de que eu sou obrigada a fazer alguma coisa e aquilo gera um desconforto interno. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa sem estar decidindo de verdade, isso gera procrastinação. Então, quando eu falo, se eu quisesse de verdade, eu poderia. Então, se eu quisesse de verdade, eu poderia começar a fazer atendimentos, eu poderia estruturar uma mentoria, eu poderia fazer um lançamento. Entende? É com esse pensamento que eu fui me conectando. Eu não tenho que ter uma segurança financeira, mas eu posso construir um caminho para que eu possa chegar no que eu quero, para que eu possa chegar nessa transição de carreira. Então, eu estou fazendo esse movimento. E aí, quando eu fiz essa pergunta, a próxima pergunta seria, eu não faço isso por quê? Né? Eu poderia começar a atender, se eu quisesse de verdade, eu poderia começar a atender as pessoas, poderia fazer mais cursos, poderia dar passos na direção de construir uma nova carreira. Aí quando eu perguntei, por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estava fazendo isso? Aí eu identifiquei várias coisas. Porque eu estava me sentindo perdida, porque eu não acreditava que aquilo era possível, porque eu não acreditava que eu era capaz de contribuir para a vida das pessoas. Porque eu não acreditava que eu era capaz de gerar uma transformação na vida das pessoas. Porque eu mesma estava cheia de problemas na minha vida. Olha para você ver. Qual é a crença no fundo? Eu não sou boa o bastante. Eu não sou capaz de fazer isso. Ai, me deu até assim um pum. Deu aí para vocês? Deu um bingo assim para vocês? Ou não? Esse exercício é muito poderoso, tá, gente? Eu poderia me sentir mais feliz e realizada. Se eu quisesse verdadeiramente, eu poderia me sentir mais feliz e realizada. Então, Brenda, aí você vai colocar as ações que você pode fazer hoje para se sentir mais feliz e realizada. O que você pode fazer hoje para se sentir mais feliz e realizada e o porquê você não faz. Esse é o exercício. Por que você não faz, né? E aí, quando você chega nesse porquê você não faz, provavelmente é muito provável que você vai conseguir. Talvez você não consiga chegar nesse raciocínio sozinha. Por quê, gente? Porque a gente se auto-sabota, o nosso consciente, a gente se bloqueia. A gente não consegue ter esse fluxo de pensamento. E nós não queremos pensar que a responsabilidade é nossa. A gente quer pensar que a responsabilidade é do outro. A gente aprendeu a ser assim. Então é uma desconstrução, a responsabilidade é nossa. E não interessa o que o seu pai, o que a sua mãe, o que aconteceu com você. Eu sei que pode ter acontecido coisas muito ruins com você, né? Eu sei que cada um tem realidade, eu mesmo tenho a minha própria história de vida, mas o que eu tô querendo dizer é que são pensamentos, são padrões de pensamento que conectam emoções.
E quando a gente muda pensamento, é só um pensamento e ele pode ser modificado. É essa fase da mentalidade. É você entender que você faz parte de uma inteligência maior, que você veio para esse mundo para expressar algo que é você, em essência, para expressar os seus talentos, para expressar essa conexão mais profunda. Ixi, gente, caiu? Não. Para expressar essa consciência. Tá, vocês estão me ouvindo aí? Então? Tem a impressão que caiu aqui? Estão me ouvindo, gente? Me dá uma respostinha aí. Tá, eu vou continuar aqui, porque parece que tá tudo bem. Até me perdi aqui, perdão. Então, essa desconexão... Ah, Irene, perdão. Obrigada, Irene. Obrigada. Oi, Janaína, seja bem-vinda, querida. Então, essa desconexão com a gente, conosco mesmo, essa desconexão de quem nós somos de verdade, ela atrapalha tudo. Ela afasta de nós tudo que nós somos. Olha para você ver aqui, essas frases são lindas, ó. Como a gente supera a crença de que a gente não é boa o bastante? Ah, tem outro exercício lindo, gente, que dá para fazer também. Quando todo mundo aqui consegue se olhar no espelho com facilidade, ó, eu ia dar esse exemplo, o exemplo simples de gravar uma live que tem a ver com se olhar no espelho. A primeira vez que eu fui fazer quando eu decidi que eu queria começar a trabalhar nessa direção, eu decidi que eu queria começar a manifestar esse novo trabalho. Eu queria expressar essa vontade de compartilhar, de contribuir, de ensinar tudo que eu tinha aprendido e de crescer. E aí eu decidi que eu queria montar um negócio digital e que eu queria ir nessa direção de auxiliar pessoas. E aí tinha que fazer várias coisas, né? Primeiro, a gente estava em época de pandemia, tinha que aprender a mexer no Instagram, né? Então, eu nunca tinha mexido no Instagram. Eu tinha um Instagram que eu não postava nada. Então, se você ver, meu Instagram ainda é pequeno. E ele já cresceu, porque eu comecei lá ano passado, acho que tinha umas 60 pessoas. Hoje tá com quase 400 já. Então, eu comecei esse movimento de postar todos os dias. Já foi um parto, porque era uma exposição. E quando eu me expunha, qual que era a crença interna que vinha? As pessoas podem não gostar, as pessoas podem me julgar, as pessoas podem me atacar. Será que eu sou boa o bastante para fazer o que eu estou fazendo? Entende? Uma sensação de incapacidade, um medo. E também tudo isso conecta com não merecimento, tá? Tudo isso conecta com não merecimento. É impressionante isso. Tudo isso conecta com não merecimento. Esse padrão do não merecimento, ele é fortíssimo. Porque quando você não se sente capaz, você acha que você não é bom o bastante, é como se sempre você tivesse que fazer um esforço a mais. Você tivesse que aprender algo a mais, você tivesse que ser algo a mais, você tivesse que manifestar algo a mais para você merecer alguma coisa. E ao contrário, a gente já merece tudo. E é esses padrões que impedem a gente de acessar o que a gente já merece. Olha que lindo isso, gente. Isso é muito profundo. Nossa, é lindo demais, tem mudado a minha vida. E olha que eu leio sobre isso desde que eu tinha, antes de eu completar 20 anos de idade. Eu vou fazer 40 agora. Agora que parece que as coisas estão começando a entrar num campo mais profundo, né? Então, eu tinha que fazer o primeiro stories, eu lembro disso, que foi uma amiga minha, ela tá aqui, ela vai estar na nossa mentoria também, a Ju, ela é mentora de negócios, maravilhosa ela. Uma menina, uma jovem, mais jovem que eu, uma menina incrível. Ela falou assim, ela deu um desafio pra gente, e aí tinha que fazer 4 stories e uma live. Aí eu aceitei o desafio, porque eu queria muito superar aquilo. E aí eu pensei assim, se ela tá falando que pode, é porque eu posso, entende? Eu comecei a entender que eu podia, e que eu tinha que liberar aqueles padrões. Eu fiz o primeiro stories. Foi um parto. Foi um parto, eu tenho que rir aqui, porque, meu Deus, eu vejo ele lá hoje assim, ainda, hoje é uma coisa bem mais fácil, mas eu ainda posso melhorar muito, mas hoje é uma coisa bem mais fácil. E aí eu fui pra primeira live, nunca esqueço, Dri, maravilhosa, ela não tá aqui, mas ela me acompanha muito.
A Adriana Magalhães, ela me auxiliou, eu comecei a fazer collabs, né? É collabs, né? Que fala? Ai, gente, eu não sei mais, mas acho que é. Live com 2 pessoas. E aí eu programei 5 lives para fazer uma atrás da outra. A primeira live que eu fiz me deu uma sensação tão ruim depois. Na live eu tô bem, eu pareço que tô bem ali, tô tranquila e tal. Mas depois me deu uma sensação tão ruim, uma sensação de medo, de insegurança, de não ser capaz, não ser boa o bastante. Será que eu estou falando direito? Será que as pessoas vão me entender? E ainda tinha um medo muito grande, porque eu trabalho numa universidade. E na universidade, conectar desenvolvimento humano, espiritualidade, não é uma coisa ainda muito comum. Então, a Lívia, professora, eu não sou professora lá, eu sou do Centro de Educação à Distância, então assim, mas mexo com muitos professores, já fui professora substituta lá, tenho várias coisas produzidas, então de repente eu me apresentar como uma terapeuta, né, como uma mentora existencial, como é que as pessoas iam me olhar, né? Como é que as pessoas iam me aceitar, né? Será que eu sou boa bastante para ser quem eu sou? Para manifestar os meus talentos? Será que é isso mesmo? Será que não é melhor voltar para a caixinha e ficar lá quietinha no meu canto? Porque ali eu tenho segurança, ali eu tenho proteção, ali eu sei onde eu tô pisando. Caminho do medo. Fiz um post sobre isso hoje, um story sobre isso. Caminho do medo, tá? Caminho do amor é quando você sente, mas eu sinto essa força interna muito grande, essa vontade de seguir em frente, de falar de tudo que eu já estudei. Eu estudo esse tema há 20 anos, eu tive muito contato com muita gente boa, muito conteúdo bom, muito curso bom, né? Cocriação da realidade é um tema maravilhoso. Eu já estudei inclusive com a Amit Goswami, que é uma referência nesse assunto. Então tem muita coisa boa para manifestar. E aí eu falei, eu tenho que sair desse lugar, eu preciso sair desse lugar. Então eu fui enfrentando. O que eu fazia muito? Exercícios de reprogramação de crenças. A cada live que eu fui fazendo, exercícios de reprogramação de crenças. Tinha umas vezes, eu usei EFT, eu usei apometria, eu usei Theta Healing, eu usei meditação, brainstorm. Eu vou ensinar tudo isso na mentoria, tá, gente? Eu vou ensinar tudo isso na mentoria para vocês. Mas eu tive essa coragem de fazer, de seguir esse passo, porque eu queria muito. Primeiro eu tive esse direcionamento, eu sabia para onde eu tinha que ir. Foi o primeiro passo. Eu entendi que eu era uma terapeuta, eu entendi que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano. Eu conectei com a minha história e eu vi que isso é o que eu sempre quis, desde que eu era pequena. Entende? Então, eu tive clareza disso, porque foi tanta ferramenta que a gente vai aplicar aqui também. Foi tanta ferramenta que eu usei que eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que é minha cara, é isso que sou eu, é isso que eu gosto de fazer, é isso que vibra comigo. O que que me impede? O que que me impede? E por trás de tudo que te impede, tá essa crença de eu não sou boa o bastante, eu não sou capaz, eu não mereço isso, eu ainda sou pequena, né? Isso tudo é falta de amor conosco mesmo. Amor não é só ter autoestima, não é só a gente se arrumar, ficar bonita, né? Ficar interessante. Amor consigo mesma é algo mais profundo. Todos esses padrões são padrões de desamor. Quer ver? Eu até anotei uns aqui, bem legal. Ó, se comparar, censurar, criticar a si mesmo, maltratar nossos corpos com alimentos errados. Quem não faz isso ainda, gente? Excesso de açúcar, excesso de bebida, excesso de álcool, excesso de todos os excessos que você pensar. Quem é que não faz isso ainda? Não cobrar pelos seus produtos está como um padrão de não se amar, não conseguir cobrar pelo que faz. Quem é que tem facilidade, quem é dessa linha de curador que está começando, que tem facilidade de cobrar? É raro, é raro. Eu mesma, uma dificuldade monstra, tive que aprender muito sobre isso. Estou nesse exercício ainda. Adiar coisas que nos beneficia. Quem é que faz isso aí? Quem é que adia coisas que beneficiam você? Quem é que faz isso, gente? Acho que todo mundo faz isso. Criar dor e fardo para sua vida, problemas financeiros, conflitos no trabalho, conflitos no relacionamento. Tudo isso são padrões de desamor, de falta de amor consigo mesmo. Porque quando a gente se ama de verdade, quando a gente se ama de fato, tem umas frases lindas aqui que eu tirei, é para não deixar de falar aqui para você, ó. Tudo
se resume à forma como nós nos percebemos, o que acreditamos de nós mesmos. Somos autorresponsáveis pelos que criamos. E o universo nos apoia em todas as nossas crenças. O universo nos apoia em todas as nossas crenças. Ele não julga, ele apenas devolve o que pensamos. Então, se você acha que não é bom o bastante, quem é o universo para dizer que não? O universo diz amém. Ok, você tem livre-arbítrio. Então, você vai criar situações para se sentir não merecedora, para se sentir pequena, para sentir falta de confiança, porque você acredita nisso, e é isso que você está criando para sua vida, né? Agora, se você acredita isso porque você aprendeu lá com a sua família que era assim, aí é hora de soltar a sua família um pouco, reconstruir esses padrões e começar a entender quem é você a partir daqui. E deixar a sua família um pouco para lá, porque a responsabilidade é sua. E eu acredito muito nisso, gente. Quem tem um pouquinho aí, eu acho que todo mundo aqui tem essa conexão com a espiritualidade, porque senão não nos conectaria comigo. Nós viemos na família certa para desenvolver o que a gente precisa desenvolver. Isso é fato. Eu tenho percebido isso na minha família, assim, enormemente. Tive curas lindas no último ano e vários padrões meus. Eu só pude resolver pela relação que eu tive com os meus pais, com a minha mãe, com a minha família, com os chefes que eu tive. Me ajudaram demais. E por último, minhas próprias filhas. Minhas próprias filhas me ajudaram demais também a quebrar padrões meus que talvez eu não quebraria se não fossem esses seres na minha vida. Que pareciam ruins e que, de repente, eu entendi que era uma bênção do universo me curando para que eu fosse mais amor, para que eu fosse mais fluxo, para que eu liberasse a minha expressão. Olha que lindo isso. Ai, gente, eu vou me emocionando, porque é lindo demais. É um conteúdo muito bonito, eu queria muito que vocês se conectassem com isso, porque é muito profundo, é muito bonito e trata-se somente disso, de se amar mais, de se olhar com mais amor, de entender que você é sim importante, que você é sim essencial, que você veio contribuir de alguma forma. Não interessa se você vai construir uma grande empresa ou se você vai simplesmente cuidar dos seus filhos na sua casa. Você veio contribuir. E você tem ferramentas necessárias para contribuir. E a vida te proporciona todas as situações necessárias para você fazer as curas que você precisa de fazer. Basta você se entregar para essas curas, parar de botar referência no outro, entender que a responsabilidade é sua e que a partir daqui é isso, é se entender que você é capaz, você é sim capaz, você é boa o bastante para fazer o que você quiser. Só que nem tudo é no instalar de dedos, né? É uma construção. Tudo aquilo que está desconstruído em você, você vai ter que... É como se fosse uma parte de você que vai morrendo e você vai reconstruindo em outra direção. Mas aí a gente precisa de alinhar mentalidade, o pensamento com o que a gente sente, como a gente age. Não adianta eu querer mudar de carreira, né? Eu querer exercer essa profissão de auxiliar pessoas, se dentro de mim, o meu sentimento, a minha sensação é de que eu não sou capaz de contribuir, é que eu sou pequena. Não vibra, não conecta, não alinha, pensar, sentir e agir. Então eu não ajo naquela direção, porque eu acredito que eu não sou capaz. Entende? Então, isso é fundamental, você sentir que você é capaz, você entender primeiro que você é capaz, entender os pensamentos que te deixam incapaz, que te fazem incapaz e começar a reprogramar tudo isso. Tem coisas que são mais profundas, são mais tá num nível mais profundo, né? A gente vai entrar nos níveis de crença. A gente tem uma crença que ela é mais do dia a dia, uma crença que a gente vivencial, aqui uma crença que a gente desenvolveu agora. Tem crenças que já são do nosso padrão genético, que está no nosso padrão genético, que está no nosso campo, no nosso código familiar. Tem crenças que são culturais e tem crenças que são além, que são crenças que estão permeando a forma como funciona o nosso estado, o nosso mundo existencial, que é o nosso campo geográfico, né? Então tem diversas quebras aí para fazer. Mas eu garanto para você que se você começar a se olhar com mais profundidade, com mais amor, pensa numa pessoa que você ama muito, né? Uma pessoa que você ama muito, você quer que ela cresça, você quer que ela se desenvolva, você quer que ela seja capaz, que ela realize. Então olhe assim para você mesmo, entendendo, pensando, o pensamento aqui agora
A Brenda me conheceu mais novinha, eu tava entrando no Ministério da Educação nessa época, Brenda. Ah, querida, eu era da equipe, Brenda era arquiteta lá também da equipe, é arquiteta ainda, né? Era arquiteta, tá aqui ainda. Aos 23 anos já me ajudava com minhas angústias. É isso mesmo, naquela época eu já gostava disso, só que eu não tinha coragem de assumir ainda, porque me foi dito que eu tinha que ser servidora pública, né? Não é que é errado, não, era o caminho possível nessa época, e foi o caminho que eu assumi, porque eu precisava de estabilidade. E olha que maravilhoso, foi esse caminho que me trouxe até aqui, que me permitiu ter recursos para pagar os custos que eu fiz, ter recursos para conseguir desenvolver estabilidade emocional, inteligência emocional, inteligência espiritual. Foi a partir de tudo isso que eu consegui, né, avançar. E agora eu sinto que é momento de dar outro passo na minha existência. Agora eu estou com uma maturidade maior para assumir e expressar esses talentos que eu sempre tive. Eu sempre tive. É lindo isso, gente, é lindo. Então, o universo não julga, ele devolve aquilo que você pensa. E nós aprendemos como... Tem uma aqui no final que eu queria muito colocar para vocês. Aqui, ó. Quando realmente nos amamos, nos aceitamos e nos aprovamos, exatamente como nós somos, a vida funciona. É como se a gente recriasse uma nova forma de funcionar na mente e as coisas começam a dar certo, porque nós entramos no fluxo do amor. É como a gente fala, né? A Elaine Orives, quem já acompanhou, eu vi muito conteúdo dela também sobre cocriação da realidade, eu comecei a fazer, ela foi a pessoa que me tirou de um padrão de consciência muito... de um padrão de dor muito intenso, assim, eu gerava dor e mais dor, porque eu não entendia, eu fazia tudo certo, sabe? Eu fazia tudo certo no meu trabalho e nada dava certo. Eu não me sentia feliz, eu não me sentia fluindo, era muito peso para eu trabalhar, para eu fazer as coisas. E aí eu comecei a fazer técnicas nessa época, a técnica que ela ensina, e foi como eu comecei a entender a vida de uma forma diferente. Eu aprendi a me conectar comigo mesma. Hoje eu medito todos os dias, eu amo fazer técnicas de meditação, eu amo me conectar. Quando eu começo a engatilhar, eu já paro aqui e penso, o que está acontecendo comigo? Paro para anotar, paro para fazer diversos tipos de análises comigo mesma, para eu entender o que eu tenho que fazer para ir além desse pensamento. Porque eu já entendi que o fluxo é a realização, o fluxo é o crescimento. Então, o que trava, o que engatilha o seu crescimento? E tem vários padrões aí. E tudo, né? A Louise Hay vai trazer esse pensamento. Todas as pessoas que chegavam para ela fala assim, ela atendeu durante muitos anos, é uma referência mundial a Louise Hay. Quem não conhece, é uma referência mundial. Ela falava assim, todas as pessoas que chegavam para mim, chegavam com vários tipos de problema, né? Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas mais graves, mesmo de saúde mais graves, todo tipo de problema que você pensar. E eu começava, a raiz do problema tá sempre o quanto você se ama, o quanto você consegue se amar. Olha como isso é profundo. Não sei o tanto, assim, talvez, acho que todo mundo aqui tá preparado para ouvir isso. Não sei, né, se alguém não conecta com essa realidade. Mas é a realidade mais incrível que tem, gente. Olhe-se para si mesmo. Tudo é uma questão de autoimagem e de autoconceito. É a forma como você se vê. E se você se vê como vítima dos seus pais, da sua família, do seu mundo, de tudo que acontece à sua volta, e eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, vou continuar assim mesmo, aí não tem quem faça mudar, porque somos nós somos deuses co-criadores, nós somos deuses em essência, nós co-criamos a nossa realidade. Quanto mais a gente entende isso, mais a gente vai harmonizando os nossos pensamentos para co-criar uma realidade melhor para nós. Quando você vai se conectando com você mesma e vai entendendo, vai se harmonizando, vai reconhecendo, essa palavra é linda, reconhecendo os seus talentos, reconhecendo a sua expressão, reconhecendo a sua existência, você começa a fluir, você começa a querer transbordar aquilo ali. Você começa a querer mostrar para o mundo aquilo ali, é o que aconteceu comigo. E eu acho que é o que acontece com muitas pessoas aqui também. Então, vamos fazer aqui... vocês estão gostando, gente? Quem tá gostando aí da live? Eu tô super animada, super empolgada aqui.
A mentoria é a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida. Tô assim empolgadíssima com a mentoria. Eu já tenho aplicado ela com algumas pessoas e eu tenho, como eu disse, eu tenho tido resultados muito bons, né? Tem um padrão, a questão da live que eu ia colocar também. Quando eu atendi uma pessoa, né? Foi um processo que a gente fez, foi um processo de investigação de crenças. E a questão era essa, era destravar para fazer lives. E quando a gente foi destravando, quando a gente foi atingindo ali, uma questão muito forte que bateu para ela foi a questão do não se perdoar. Não se perdoar por não ser perfeita. Não se perdoar por não conseguir cumprir com os padrões de perfeição que ela mesma tinha se imposto. Olha que profundo isso. Aí a gente vai. Estão gostando? Então tá bom, gente. Então tá bom. Porque eu vou falando aqui, né? Eu vou me empolgando com as coisas. Mas são vários padrões. Ela tinha se conectado, ela tinha tido uma infância que ela foi muito cobrada. Ela foi muito cobrada na infância e tinha padrões. Ai, que lindo, Irene! Você me apresentou-me os meus dons e talentos e eu estava a aplicar tudo o que me ensinou. Ai, que lindo, gente. Eu fiz o mapa de nascimento da Irene. Foi uma das minhas primeiras clientes. Olha para vocês verem. Deixa eu terminar de contar a história aqui da minha outra cliente, né? Aí eu conto a história da Irene aqui. Ela tinha sido muito cobrada e ela nunca se achava capaz de atender plenamente aquelas exigências que eram cobradas dela. Então ela começou a entrar para dentro, ela começou a não se expressar. Então ela foi ficando cada vez mais tímida, porque ela tinha medo de se expressar e estar errada, não estar fazendo certo. E ela começou a gerar um padrão de autopunição. Isso é uma autopunição. Não se expressar, não se amar, não se acolher, não amar o que você é uma autopunição. Então ela foi entrando para dentro. Então fazer lives para ela era uma coisa muito complicada. Por quê? Porque era se expressar, era sair desse padrão e entrar num padrão de autoaceitação, de autoamor e de ser capaz. Eu sou boa o bastante para contribuir, né? Eu já estudei bastante, eu já tenho uma experiência de vida que é capaz de contribuir. Gente, outra coisa que eu queria marcar aqui para vocês. Todos nós temos o que contribuir. Todos nós temos o que contribuir e todos nós temos o que aprender. Todos nós. Né? Isso é quando a gente estuda sobre humildade, a Tassi, que é minha mentora maravilhosa, que eu amo demais, ela fala muito sobre isso, sobre a humildade. Várias pessoas espiritualistas vão falar sobre isso, pessoal da Rainbow Alliance, que é outro grupo maravilhoso também, que eu gosto, que eu faço cursos com eles, maravilhoso também. A humildade são duas asas, né? O poder pessoal, você tem um poder pessoal e você tem sempre o que é aprender, são duas asas. Uma você aprende e outra você ensina. Para você ensinar, você tem que exercer o seu poder pessoal, você tem que reconhecer no que você é bom, né? Não é aquela coisa de, eu não sou bom em nada, eu não sou capaz, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Ou aquela coisa de, eu posso tudo, eu sou o foda, eu sou o melhor de tudo, ninguém faz melhor do que eu. Isso aí também tá na superioridade. Então é reconhecer o seu poder pessoal, o que você é bom e ser capaz de colocar aquilo no mundo, porque Deus não deu nada pra você não exercer. E grava essa também, essa é boa, viu? Tudo que você administra mal é tirado de você. Se você administra mal o seu relacionamento vai ter problema. Se você administra mal o seu dinheiro, você vai ter problema com o dinheiro. Se você administra mal o seu corpo, você vai ter problema de saúde. Escuta essa. Deus, isso serve pra mim. Gente, eu não tô perfeita em nada, tá? Eu tô aqui, à medida que eu vou ensinando pra vocês, eu vou aprendendo também. É que eu já avancei alguns passos e eu quero muito colocar isso pro mundo. E quanto mais eu coloco, mais eu avanço. Mas olha pra você ver a estrutura. Oi, Paula, querida, tudo bem? Paula também maravilhosa, a gente tem uma mentoria junto com a Cauê, maravilhosa também. A Cauê é o marido dela. Quem não conhece, acho que muita gente que conhece a Paula e o Cauê. Então, exercer o seu poder pessoal, no que eu sou bom de fazer, reconhecer o que você é bom e colocar isso pro mundo. Isso não é à toa. Isso foi te dado para você exercer, para você auxiliar outras pessoas. E aceitar que você precisa de curas. Todos temos pontos de cura, todos. Se você está encarnado nesse planeta, nesse momento do planeta, você veio ajudar e você veio se curar. Você veio crescer e você veio contribuir. São as duas necessidades do espírito. Crescer e contribuir.
Então, se abra para o aprendizado. Entenda que tem pessoas que podem te auxiliar. Outro relato lindo. Quando eu me abri para esse processo, que eu tenho de pessoas que me auxiliam, que me ajudam, eu tenho vários anjos aqui na minha vida, que eu posso citar, né? Já falei, a Ju é um deles, a Gia, a Roseni, várias pessoas maravilhosas que foram aparecendo no meu caminho. Ai, deixa eu ver aqui, como é que é? Me vejo em você, Lívia, mais os medos que estão me impedindo de colocar tudo pra fora. Exatamente, a gente trabalha esses medos. Tem coisas muito profundas, tem coisas muito profundas. Mas essa consciência, o primeiro passo é a mentalidade. Essa consciência de que você veio para expressar tudo que você tem aí, tudo que você tem de talentos. E que você pode curar. Você veio também, a tarefa sua, curar o que precisa de cura. Para você entrar em fluxo e ser o que você é. Essa é a mensagem, tá? Então, a nossa primeira live era para isso, para trazer essa mentalidade de que você é sim capaz de fazer o que você quiser. E quando você se conecta com o seu coração, com a sua essência, você é capaz de co-criar com o divino. Você é capaz de co-criar com a sua inteligência maior, com o seu planejamento divino, com o seu sagrado. Aí a sua vida entra em fluxo. Entra em fluxo. Mas se você ficar no medo do que você não é capaz, do que você não pode, do que você não dá conta, do que você não teve, aí você não flui. A nossa referência fica na sombra. Então é trabalhar primeiro a mentalidade. A outra live eu vou falar de talento e a outra live eu vou falar sobre essa ação no direcionamento correto. E no final eu vou unir as 3 pontas, pensar, sentir e agir, que é maravilhoso. Contando o caso da Irene aqui, a Irene, ai, foi lindo, ó, esse processo das lives aí que eu fiz. Eu comecei a fazer lives e eu fiz uma live com o Du Oliva, outro cara maravilhoso também, que também acho que a maioria que conhece, se não todo mundo, né? E o Du, gentilmente, super generoso, concordou em fazer uma live comigo. Acho que era a minha segunda ou terceira live. Não tinha ninguém, tava assim, começando. E aí eu fiz essa live e ele tinha acabado de sair de Portugal. A Irene conheceu ele lá em Portugal, ele foi num evento lá, fazer uma palestra. E várias pessoas de Portugal assistiram a minha live. E a partir dessa live, eu atendi várias pessoas de mapa de nascimento de Portugal. E foi aí que eu conheci a Irene. Então a Irene também, Irene, se eu sou essa abertura de portas para sua vida, você também foi uma abertura linda de portas para minha vida. E foi aí que eu realmente comecei a entender que eu queria fazer aquilo de verdade. Eu comecei a ver resultados. Então, olha para você ver a coerência e a sincronicidade do universo. Eu comecei a fazer o primeiro stories, aí eu tive a coragem de fazer as primeiras lives e iniciar os atendimentos de mapa de nascimento, atendimentos pagos, porque eu não tinha feito atendimento pago, eu tinha feito ali, tava tateando, sabe? E a cada atendimento que eu fazia, eu sentia o tanto que eu contribuía, eu sentia o tanto que eu era capaz, eu sentia o tanto que aquilo estava fluindo na minha vida. E eu comecei a entender por esse caminho que eu tenho que ir. E aí eu fui desconstruindo todas as crenças de não capacidade. Mas, gente, é tudo desafiador. É tudo desafiador. Vou contar outra coisa aqui muito interessante. Recentemente eu fiz um curso de Theta Healing, agora. Eu já tinha feito em 2014 o nível básico e agora eu fiz os 3 níveis e fiz o avançado, o básico e o digging. E no digging, ou foi não lembro, acho que foi no digging, o último que eu fiz. Foram 3 finais de semana seguidos, foi um intensivão, assim, bem profundo, mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. E numa última sessão de digging que a gente fez em conjunto, eu entrei em contato com uma crença muito profunda. Olha pra você ver a crença que eu tinha, uma crença muito profunda. Eu vi uma cena, né? Minha, onde eu era uma cientista. E eu tinha trabalhado com transformação de corpos humanos. É bem forte falar isso aqui, mas me veio de falar agora. Enfim, já falei, também não tem como desfalar o que eu já falei, agora eu já falei. Mas enfim, eu trabalhava com transformação de corpos humanos. E eu trabalhava achando que eu estava fazendo uma coisa legal. Só que eu estava sendo ludibriada, né? Então, depois isso gerou uma reação muito ruim daquelas pessoas e também uma culpa muito grande em relação a mim mesma, como eu fui capaz de usar meu conhecimento para alterar outras existências. Então, eu tinha um medo muito grande de, quando eu começava a atender as pessoas, eu me dava uma vontade de sair correndo muito grande, porque eu conectava com esse padrão, eu posso machucar as pessoas, eu posso fazer mal para as pessoas, eu posso gerar anomalias
Olha para você ver que profundo. Isso não foi só uma existência, isso foram várias coisas que foram passando. Mas é um padrão muito forte. Entende? É um padrão. Isso deu, assim, na hora que eu conectei com isso, que fez sentido em todo o meu corpo, foi um boom, assim, foi uma explosão de emoção. Eu chorei na hora, assim, foi uma explosão de emoção muito grande. E eu entendi, veio na hora, é isso. Eu tenho medo de contribuir. Quando vinha essa palavra contribuir, eu sempre achava que eu não era capaz de contribuir. Eu sempre achava que tinha algum risco ali em contribuir e mexer com a vida das pessoas. Porque eu tenho muita sensibilidade energética. Quem já trabalhou comigo, quem já passou, fez algum atendimento comigo, sabe. Eu tenho muita sensibilidade energética, isso é outro desafio também. Foi muito desafiador durante muito tempo. Agora já tá sendo para mim uma dádiva, porque eu finalmente estou começando a aprender a lidar com isso. E como isso é um instrumento maravilhoso para auxiliar as pessoas, porque você se conecta mais profundamente com a vida das pessoas. Mas era outra crença que, se a gente for pensar, vai cair nessa crença de eu não sou capaz, né? Então eu tinha medo de lidar com essa sensibilidade energética. E esse medo atraía várias outras cenas, vários outros tipos de medo. E no final a crença, isso é perigoso, isso é ruim, eu não sou capaz de lidar com isso, eu não sou boa o bastante para lidar com essa capacidade que eu tenho. Né? É um talento, é um dom, é uma capacidade, eu não sei como é que a gente é uma característica, né? Pode ser várias coisas aí, pode ter vários nomes, mas o fato é que isso era um problema para mim, entende? Então, a questão é essa, trabalhar a mentalidade de que eu sou sim boa o bastante, a primeira mentalidade. E que se você se alinhar, se você se conectar com você mesma, se você se conectar com o que você é de verdade, com essa essência do seu coração e o que você veio expressar nessa existência, que aí tem ferramentas maravilhosas, tem o mapa de nascimento e tem outras tantas ferramentas que a gente trabalha para você ter essa clareza existencial. E é lindo como isso transborda. Eu ficava meio assim, gente, mas será isso mesmo? Será que a gente vai lá, faz uma ferramenta e a gente consegue entender que a gente é? Gente, é isso. Quando eu leio meu relatório, não é uma ferramenta, são várias ferramentas e tem todo um conteúdo por trás, né? Te dando suporte. Mas quando eu fiz essas ferramentas, quando eu fiz meu relatório lá da mentoria existencial, do meu chamado, eu olhei, falei, gente, sou eu, purinha. E eu comecei a ter vários insights ali relativos àquilo ali. E foi quando eu tive essa clareza, essa mentalidade, é que eu comecei a caminhar na outra direção. De ser capaz de ser quem eu era. De entender que eu era capaz e agora eu preciso me reprogramar. Porque eu tava programadinha, tava cheia de programas para entender que eu não era capaz, que eu não podia. E aí eu comecei a reprogramar tudo para entender que eu podia sim. E aí a gente vai reprogramando e vai agindo naquela direção, pra gente ir criando novos caminhos neurais e novas possibilidades para nossa existência. Ai, gente, era isso. Eu queria fazer uma... Não sei se vocês querem ainda, se vocês aguentam. fazer um último exercício aqui. Né? Esse exercício ele é muito poderoso. Esse exercício que eu fiz, né? É colocar no papel. Quem tiver com papel e caneta aí, é importante colocar agora, anotar. Pelo menos uma coisa, pode ser mais de uma, mas pelo menos uma coisa que você quer atingir nessa existência, que você quer atingir hoje, né? Uma meta sua, que pode ser uma meta pequena ou uma meta grande. Então você coloca essa meta, escreve aí no papel essa meta. E aí depois dessa meta, depois que você escrever essa meta, a gente pode dar aqui um minutinho aí para você escrever essa meta. Aí você vai escrever em seguida, eu deveria, eu tenho que. Eu acho que no Brasil, aqui vai funcionar muito, eu tenho que. O que eu tenho que fazer para seguir, para atingir essa meta? E aí depois desse eu tenho que, você vai escrever, se eu quisesse de verdade, o que eu poderia fazer? Se eu quisesse de verdade, o que eu poderia fazer? Escreva isso. Se eu quisesse de verdade, o que eu poderia fazer para atingir essa meta? E aí, depois que você escrever isso, você vai escrever por que eu não faço? E deixa vir, tá, gente? Deixa vir, assim, por que eu não faço? É um dos exercícios mais poderosos, parece simples,
Mas a gente tem uma dificuldade, a gente tem um bloqueio quando a gente tenta se conectar com esses pensamentos mais profundos. Por quê? Porque a primeira coisa é assumir a responsabilidade, entender que está em você. A responsabilidade está em você. Então, qual é o padrão de pensamento? Por que eu não faço? Porque eu não gosto? Porque eu não quero? Porque eu tenho medo? Porque eu não me sinto capaz? Porque não é prioridade nesse momento? Porque se eu fizer isso, eu vou perder, né? O que eu vou perder? Por exemplo, se eu fizer uma transição de carreira, eu vou perder a minha segurança financeira. Esse é meu principal ponto, porque eu já não quero mais trabalhar lá. Mas o que eu vou perder? A segurança financeira, né? E o reconhecimento, né? Na universidade, eu tenho mestrado e doutorado, então eu tenho um certo reconhecimento na universidade, que quando eu vou para cá, eu preciso de construir esse reconhecimento. E aí eu tenho que entender que esse reconhecimento ele está em mim, ele está primeiro em mim. É eu me reconhecer primeiro, para depois as pessoas me reconhecerem. E é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo comigo agora. Então, por que eu não faço? A outra pergunta que dá para entender isso é: o que eu ganho não fazendo isso? O que eu ganho ou o que eu deixaria de ganhar, o que eu perderia se eu fizesse isso? Entende? É um ganho distorcido. É um ganho distorcido. Qual o benefício indireto que eu tô tendo? Sempre tem, tá? Quando a gente não toma uma ação. Por exemplo, vamos para comida, né? Para alimentação. Quero fazer uma dieta. Por que eu não faço uma dieta? Porque simplesmente eu não quero, porque para mim ainda é importante comer coisas que eu gosto. Isso para mim ainda me satisfaz, ainda é importante para mim, para o meu sistema emocional, né? Então eu não vou abrir mão de tudo que eu gosto agora. Apesar de que eu sei que que é maltratar o meu corpo, né? Que é uma falta de amor. Só que também você se punir, você agir em excesso também é uma falta de amor. Então, caminho do meio, caminho do meio. Eu estou cuidando mais do meu corpo, mas eu ainda me permito fazer coisas que são importantes para o meu sistema emocional, que ainda não está completamente curado. Entende? Eu ainda estou caminhando nessa direção. Então, por que eu não faço? Ou o que eu perderia de benefício distorcido se eu fizesse tal coisa? Isso vai te dar uma clareza muito grande. Isso vai te dar uma clareza muito grande. Por último, gente, pegue um espelho, vá no espelho, olhe bem profundo dentro dos seus olhos, igual eu tô olhando nessa câmera aqui, olhe bem profundo dentro dos seus olhos e pense: por que eu não faço isso? Por quê? Provavelmente você vai chegar em alguns padrões aí. E, no final, a crença pode se reduzir a: eu não sou boa o bastante, eu não estou preparada o bastante, eu não mereço o bastante. A crença no final é sempre essa. Então, é uma decisão de se amar o bastante. É uma decisão de limpar tudo o que te trava. É uma decisão de caminhar na expressão do amor que você já é. Então, imagina que você é um rio. Você é um rio que corre de cima para baixo. Você é um rio descendo. É como se do céu, do sol central, estivesse descendo um fluxo de energia através de você. Você é esse fluxo de energia. Você é esse fluxo de energia descendo do sol central. Você é um fluxo de amor, de luz. O que impede o fluxo dessa luz? Pensa numa mangueira que está cheia de pedrinhas ali dentro da mangueira. O que impede o fluxo daquela mangueira? Então, o que impede o fluxo, o seu fluxo como canal, como expressão do amor? São esses padrões, mas eles são pensamentos e todo pensamento pode ser modificado. Nós podemos identificar e reprogramar esses padrões. Isso é maravilhoso. Essa crença é maravilhosa, tá? Tem coisas que vão ser mais rápidas e tem coisas que vai necessitar de fé. Ó, outra frase linda que eu aprendi. Fé, constância e serenidade. Fé, constância e serenidade. Então, tem coisas que vai precisar disso. Vai precisar da sua fé, de você ter constância naquela direção e serenidade para você saber que o universo tem um tempo. Do mesmo jeito que levou um tempo para você se programar de uma forma negativa, você vai se reprogramando até você conseguir limpar aquilo tudo de vez. Tem manchas mais pequenininhas e tem manchas mais profundas. Entende? Então, é você dar espaço para você fazer isso na sua vida.
Então, faça esse exercício, é um presente para você que eu tô deixando aqui hoje, para você, esse presente. E tenha coragem de se olhar mais profundamente. Tenha coragem de se olhar por inteiro. Tenha coragem de ser quem você é. É isso, pessoal. Eu aguardo vocês amanhã. Quem sentir aí no coração, que quiser participar amanhã da live, a live amanhã vai ser linda. Vai ser exatamente sobre isso. Como eu posso caminhar, como eu posso sintonizar um trabalho que eu amo. Que é exatamente esse processo que eu estou fazendo nesse momento da minha existência. Aí a gente vai falar um pouquinho mais de como reconhecer, de como entender, de como se conectar consigo mesmo e com todos esses talentos, com todo esse poder pessoal que você já tem. Todos temos uma bagagem aí positiva, né? Um pacotinho de luz, um pacotão de luz, um pacotão de luz. Que a gente precisa amar, aceitar, acolher e manifestar. Manifestar. É isso, meus amados. Meus amores, quem tá aqui comigo, que me conhece, a Lê, a Irene, obrigada demais pela presença, a Brenda, que passou por aqui, a Gi, maravilhosa, né? Todo mundo que tá aqui comigo, me auxiliando nesse momento, acho que é um momento de muita cura. A Thaís, querida, também minha amiga, né, do curso da Tassi, maravilhosa. Tem um negócio aqui, alguém quer entrar aqui? Você quer entrar, Vival? Eu não entendi. Acho que foi sem querer, né? Então, gratidão, até amanhã. E domingo é o webinário, domingo é lindo. A gente vai ter um webinário inteirinho pra gente tratar de tudo isso. Tem muito conteúdo gratuito aqui, pra quem não for pra mentoria, mas tem um conteúdo gratuito maravilhoso que já pode te auxiliar muito na sua existência. Um abraço, pessoal. Tudo de bom aí. Muito obrigada por compartilhar esse momento comigo. Tô muito feliz, muito feliz. Tchau, tchau.